Olá, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin. Eu vou falar um pouquinho sobre o armazenamento de energia, tá? Vou tentar trazer um cenário aqui do Brasil de hoje até 2030. O primeiro passo é por que estudar o armazenamento de energia, né? Bem, vamos começar falando do mercado, né? Existe mercado para isso ou não existe mercado para isso? Bem, no mundo, espera-se que em 2030 nós estamos falando aí de 1,5 trilhões de dólares, né? Pensando no dólar a 6, nós estamos falando aí de quase 10 trilhões de dólares, um mercado muito expressivo, né? O brasileiro na ordem de 20 a 45 bilhões, né? Um mercado muito menor, muito mais nichado, mas também bastante expressivo. Quais são as razões para isso, né? Tem duas, né? A primeira dessa é essa daqui, ó. É a maior incorporação de renováveis. E o Brasil está fazendo isso aí muito bem. Por um lado positivo, né? Quanto mais fontes renováveis, menor a emissão de CO2 na produção de energia elétrica. Mas tem desafios, né? Não é só alegria, não. Outra questão é a descarbonização da mobilidade. Os veículos elétricos são muito mais eficientes e a gente está sendo inundado por veículos elétricos, né? A BYD chega a ser a montadora que mais vendeu no ano passado no Brasil, né? Está se despontando com veículos elétricos e eletrificados. Então vamos olhar lá primeiro a questão o primeiro passo ali, que é a questão dos veículos, da fonte renovável. Com a fonte renovável, vem esse grande desafio aqui, que vocês devem ter ouvido falar alguma vez, aí, que é o tal do curtailment, né? A curva do pato. Essa curva do pato, ela tenta balancear, né? Por que pato, né? Primeiro passo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Vamos lá. Pato porque parece um pato, tá? É, a gente está comparando aqui ao longo do dia, tá? Então imagine só aí, ao longo do dia, da noite, tá? Você tem aqui é o caso brasileiro, esse aqui é o caso brasileiro, onde você tem o sol nascendo na pontinha ali, ó, do pato, ó, do rabinho do pato, às 6 da manhã. E aí você começa a ter as pessoas se mexendo mais, né? Estamos comparando aqui demanda por energia elétrica e produção de energia elétrica solar, tá? É a geração distribuída, né? Então o que acontece? Quando o sol começa a nascer, você começa a reduzir um pouco o impacto dessa demanda, e quando o sol está muito forte, você não tem ainda no Brasil preços negativos, mas pode vir a ter, né? Porque no caso eu vou falar da questão da precificação, mas você vê que tem a fotovoltaica ela impacta fortemente na relação oferta e demanda. E aí, conforme o sol sai, lá na hora que você está, principalmente depois das 6 da tarde, você tem um pico, né, de demanda, de uso, né, mas só que não tem a fotovoltaica na jogada. Então, vamos olhar de novo esse gráfico e o que que acontece aqui? Ao longo do tempo, essa barriga aqui, né, esse pescoço do pato está ficando mais intenso, está ficando maior. Por que que isso está acontecendo? Porque cada vez mais você vem incorporando renováveis. E o governo tinha uma intenção de taxar essas placas fotovoltaicas, mas não vai fazer, né? Ela ia fazer um processo aí de taxação para que evitar que você tenha que mexer necessariamente na precificação da energia elétrica, porque é o segundo caso, é a outra forma da gente combater, né, o aumento desses renováveis. Você incentiva, você cria uma precificação dinâmica onde você tem variáveis de preço, no caso como acontece na Europa, nos Estados Unidos, em outros locais, né? Onde o preço ele é dinâmico, ele incentiva
quem utiliza energia elétrica a usar em momentos em onde você tem a maior oferta. Por exemplo, não vai esperar chegar em casa para lavar a roupa ou fazer as operações. Você vai fazer isso aí das 10 até as 3 da tarde, onde você tem maior oferta de fotovoltaica, por exemplo, na rede. No caso do Brasil, o Brasil tem trabalhado com preço fixo. O preço pico, fora pico, ele é muito próximo, né? Em outros países esse valor muda muito. Você pode ter preços que momentos em que a energia pode ter valor negativo e momentos que ela fica muito cara, tá? Olha aqui o exemplo. Uma forma que o governo tem tentado fazer é aumentar o preço das placas fotovoltaicas para evitar, tentar de alguma forma bloquear a entrada de mais painéis solares nas casas. Um dos problemas, né, e existem vários problemas, vários desafios, né, é que, primeiro, quando você tem uma grande quantidade lá na curva do pato, bem lá na barrigona, quando a coisa está a produção de solar está mais intensa, das 10 às 3 da tarde, você você tem uma produção muito grande, mas é, é, os, os outros momentos, né, onde você não tem essa produção, você estressa todo o sistema, né, porque você vai ter que entrar com energias menos limpas, né, por exemplo, eventualmente com termoelétricas, né, você vai acionar outras frentes aí no momento, por exemplo, no turno onde você tem a demanda maior, o maior pico de energia é quando não tem a fotovoltaica, de demanda, né? Das 5 às 9 da noite, 8 da noite. Então, é esse momento em que você tem é, é, essa demanda por energia, você tem que trazer novas fontes, você tem que pensar em formas de sempre casar oferta com demanda, porque o que pode acontecer é que no caso ali, você pode ter uma sobreprodução ou uma subprodução, e como o sistema nacional não consegue enxergar a produção de GD em grandes casos, né, em muitos casos, você pode levar isso a apagão, né, ou a falta ou excesso aí de produção, né, e causar estresse em equipamento, você ter produção em excesso ou falta de produção. Então, são esses problemas que têm acontecido, né? São desafios que estão em momento de corrigir. E esse momento de corrigir envolve muito a produção das baterias. Então, aí que entra a ideia do BES, né? Ele pode, assim como você pode colocar placas fotovoltaicas na sua casa, você pode pôr baterias na sua casa, na sua indústria, junto à sua GD, no seu comércio. Você está com um data center, você tem um pivô de irrigação, você tem um eletroposto, você tem indústria, agroindústria, você pode colocar essas baterias e de alguma forma ficar independente da rede no primeiro momento, só para você não ter falta de energia. E depois, se o Brasil aí tem uma questão de regulamentação que não está vigorando ainda, né? Que isso que é o ponto principal, né? Porque as pessoas me perguntam, mas por que BES, bateria, não vai para frente no Brasil? Porque o governo não regulamenta, né? Então você não tem uma regulamentação favorável para isso ainda no momento. Então você tem uma conta cara que acaba sendo com vários jabutis, com vários enfeites, né? Com vários ajustes esquisitos, né? Desproporcionais. E se houver o que está acontecendo aí, que é esse movimento de reajuste da conta, é possível que seja mais favorável a entrada desses armazenadores de energia, tá? Então, como não vai ter a sobretaxação aí dos painéis, vamos ter uma maior incorporação de renováveis. Isso vai, com certeza absoluta, levar ao caos do sistema com maior curtailment, ou seja, o sistema não, os geradores de energia limpa não vão poder jogar na rede e vão precisar armazenar. Então a gente vai precisar armazenar de algum jeito, tá? Mas não é o único caso. Se você pensar na agroindústria, você muitas vezes está usando um motogerador. Se você estiver usando um motogerador para fazer um pivô de irrigação, tá? Por exemplo, por exemplo, extrair água, bombear água. Eu quero usar a fotovoltaica para extrair água, eu vou usar uma bomba. Mas eu não vou poder irrigar durante o dia quando o sol estiver quente. Eu preciso irrigar à noite. E para isso eu vou fazer várias artimanhas, por exemplo, bombear a água para o mais alto e depois ela vai descer por queda. Eu vou usar baterias.
Então tem vários desenhos, né, importantes que vão sair. Outro, eu vou usar isso aí para carregar veículo elétrico, mas veja, as baterias eu vou mostrar aqui, elas são variáveis, umas são mais inteligentes, outras são menos, e você vai conectar o eletroposto em si, se ele for conectado à rede, às vezes a rede é fraca, né? Um eletroposto, geralmente 20 quilowatts, perdão, né? Se ele estiver carregando por uma hora 20 kWh, né? Então, ele vai consumir como 2, 3 chuveiros ligados no máximo, né? É um consumo pequeno, é um consumo de uma casa, tá? Então, o que acontece é que, às vezes, né, os sistemas, eles são viabilizados, principalmente quando você tem mais do que um, né? Porque se diz isso muito, né? Você tem um eletroposto, você tem um, na verdade você não tem nenhum, porque pode estar quebrado o cabo, né? Então, o ideal é que você tenha, quando vai instalar, pelo menos dois. Então, se você tem dois ou três, né? Você começa a ter algum mínimo impacto na rede local, muito pequeno, tá? Isso tem que ser dito de passagem, né? E a bateria, se você tiver um conjunto, uma dificuldade de ligar esse sistema na rede, você pode colocar a bateria em paralelo, tá? Principalmente se você tiver uma GD ali conectada. Então, isso tudo é muito relevante, tem que ser analisado. Vamos olhar então um pouquinho, né, desse mercado, né? Pensando na fotovoltaica, existe uma necessidade já do armazenamento, porque eu já não consigo, tem vários estados, por exemplo, é, Minas Gerais, que eu não consigo conectar isso na rede, a CEMIG lá não aceita, tem uma outra questão. Estamos visto aqui em São Paulo, por exemplo, o caso da segurança energética, né? A Enel desempenhando um papel pífio e você então tendo mercadoria sendo estragada, as pessoas que ficam lá semanas sem energia elétrica na capital econômica do país, né? Isso com certeza afeta a produtividade, afeta os negócios. Não só perde mercadoria que estraga, mas também as pessoas deixam de vender, né? Etc. Então, claro, se você tiver um imóvel que já ofereça a opção, se está alocando ali, ou se você vai pagar um IPTU, isso aí vai valorizar o seu imóvel, vai reduzir os encargos que você tem se você tem uma energia gerada localmente e a energia sendo armazenada e garantida localmente. Então isso acaba sendo, de alguma forma, uma forma de capitalizar, uma forma de investimento, tá? E claro, né, estamos falando aí muito sobre os data centers, sobre o processamento de IA, e claro que você está querendo atuar lá, por exemplo, no Nordeste, no curtailment, que as empresas que estão gerando energia chegam a ter prejuízo de 46%. Então a gente está falando ali de um ambiente onde você tem que colocar necessariamente baterias, e aí para você ter uma energia firme e robusta ao longo do tempo e não só na hora de pico, e aí você tem que necessariamente instalar baterias, né? Mas vamos lá, tem mais coisa aí. Tem alguns sistemas off-grid, por exemplo, na Amazônia, eu fui para a Amazonas, muita coisa em motogerador, né? Isso complica muitas coisas. Sistemas híbridos para você fazer o match, né? O casamento das redes, é muito importante o armazenamento, porque você tem oscilações e você garante ali uma coisa uniforme, né? Não nem se fala em sustentabilidade, né? Sustentabilidade os renováveis são fundamentais e o Brasil já tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, mas pode ir além, pode melhorar, né? E tudo esse sistema está deixando todo o sistema mais competitivo. Os sistemas estão ficando com um negócio que chama interoperabilidade, eles estão conectados eletricamente e esses pequenos BES que estão sendo conectados, assim como o fotovoltaico trouxe o problema, esses BES podem trazer a solução, né? A comunicação entre eles e a comunicação dele com o operador nacional pode ser a solução, tá? Então, isso pode garantir a qualidade, a produtividade, a maior incorporação de energia limpa ao longo do tempo, tá? Então, vamos ver o que tem de especial essas baterias. Então, começando com o que é o BES, né? A bateria são várias células separadinhas que, quando colocadas juntas, elas viram módulos. Então, a palavra célula da bateria, a bateria em célula, é as células individuais. Aí depois você tem os módulos de bateria, que são várias baterias somadas, com uma inteligência ali que
garante que todas são carregadas com a mesma tensão e com a corrente apropriada. Isso aí tem um sistema de balanço em tudo isso aí, né? Então tem inversores que de repente pega a energia da rede em AC e converte para DC, na tensão, na corrente apropriada, os controladores, transformadores, todo o sistema de comutação, né? De ligar, desligar, chaveamento, climatização para você não ter a temperatura nem tão alta nem tão baixa, né? Que ambos são prejudiciais, toda a questão de cabeamento, a questão de anti-chamas desses sistemas, né? Então é importantíssimo essa arquitetura aqui funcionar de maneira harmoniosa, né? São vários itens que hoje são chamados de commodities, né? Várias peças que somadas formam essa tecnologia importante que é o BESS, tá? Battery Energy Storage System, que pode ter vários graus de complexidade, né? Você pode simplesmente montar aqueles módulos, né? Que as baterias individuais, mais o controle eletrônico bem simples, então várias baterias com controle eletrônico simples, você tem esses sistemas que você joga já wall mounted aqui, você coloca a fotovoltaica e joga para dentro da casa, né? Um sistema pequeno de 5 a 10 kWh toca as casas. São sistemas aí que vão estar funcionando aí na ordem de 40, 100 mil reais no máximo, tá? Aqui a gente também está falando de racks, alguns racks desse aí até 200 mil reais, que já tem uma conexão de vários módulos desses de bateria somados, tá? E um sistema simples, né? Com uma eletrônica simples ainda. Aí eu estou falando simples porque tem sistemas que tem um controle, que tem uma conexão maior, né? uma robustez muito maior, já pode trabalhar com a casa totalmente off-grid ou o estabelecimento off-grid. A gente já está falando de sistema que tem energy, o management system, não só que é o EMS, né? Tem o BMS, o BMS controla o carregamento das baterias. O EMS ele vai jogar isso para a rede. Vamos supor que você tem um fotovoltaico aí. O fotovoltaico está garantindo que a sua casa esteja funcionando com a energia que é gerada pela energia solar ali elétrica, né? E aí você tem o excesso que é jogado direto para a bateria. Ele traz a energia para dentro da bateria. No momento em que o fotovoltaico diminui, uma nuvem, chuva, qualquer coisa, e a casa pede mais, a bateria oferece, tá? Ou oferece para a rede, tá? Então tem todo esse controle inteligente já de jogar, de manejo de energia elétrica, tá? Isso é muito importante, mas isso vai muito além disso, né? Então a gente está falando de sistemas de controle aqui de refrigeração, aquecimento, de umidade, bateria não gosta de umidade, eletrônica não gosta de umidade, né? Oxida os contatos, tem uma proteção contra incêndio, tem um sistema que é um aerosol que suprime, por exemplo, o oxigênio local, então você joga um óxido, por exemplo, ou um cloreto de magnésio. Você tem vários tipos de reagentes que você pode jogar ali na superfície, ele vai fazer uma reação química, consumir o oxigênio local, não tendo oxigênio não tem queima, tá? Durabilidade dessas células pode chegar até 6 mil ciclos. Imagine que você cicla isso aqui uma vez por dia, né? Uma vez por dia você ciclando isso, a gente está falando de 365 ciclos no ano. Se eu tiver 10 anos, 3.600 ciclos, 6 mil, aproximando aí 6 mil ciclos, a gente está falando de quase 20 anos, está falando de mais de 6 mil ciclos. É um sistema muito duradouro, né? Então, para ela chegar em 80% da capacidade dela, esse SOH, que é State of Health, é o estado de saúde da bateria, tá? Tudo isso aí é controlado por um sistema muito inteligente, né? Geralmente é um sistema passivo, mas tem algum desses sistemas que são ativos, que conforme a célula vai envelhecendo, você vai tratando célula a célula individualmente, se ele vai carregando ou não vai descarregando. Então ele faz o equilíbrio da carga, faz uma transição suave, você nem percebe que você está trabalhando, que você está usando energia da rede elétrica ou da bateria, e assim vai, né? São vários containers que podem ser somados. Inclusive, tem vários negócios abertos agora, e um desses negócios que eu vou mostrar bem rapidamente é o Recarregue, né, que é um sistema de recarga de veículo elétrico. O ideal do eletroposto, né, é você conectar direto à rede, mas tem vários problemas, né?
primeiro, o número de carros, né, que necessitam de carregadores. Hoje no Brasil, em São Paulo principalmente, vamos olhar o cenário aqui local, né? A gente está falando de 300 carros por carregador DC de alta capacidade. Então, um número muito alto de carros por carregador. Esse número chega a ser 2 ordens de grandeza menor lá na China. Então, isso tem que ser pensado direitinho, né? Tem que aumentar o número desses carregadores. E o Brasil espera ter por volta de 130, 150 mil eletropostos DC de 20 a 30 quilowatts, né? Nos próximos 10 anos. Isso é um número bastante expressivo e você tem problemas de planejar onde instalar isso aí. A cidade não tem rede elétrica que suporte isso daí. Então, e falta praticidade. Você não consegue lá simplesmente botar o cartão e carregar com o celular, carregar. Ou seja, você tem muitas dificuldades para isso acontecer. Então, essa startup, a Recarrega, ela quer fazer isso aí com um tagzinho, por exemplo, do Connect Car, um cartão de crédito ou pelo celular mesmo, né? E depois até usar essas baterias, eventualmente, que vão estar agregadas ao eletroposto para jogar na rede. Só que um sistema com bateria e eletroposto vai custar o dobro, se não 3 vezes mais caro, né? Então, esse sistema, ele com certeza, ele tem um serviço que vai para além do sistema de recarrega, ele pode ser usado para Smart Grid, por exemplo, para as redes inteligentes, né? Esse projeto aqui é um projeto que está começando agora, né? Vindo conectar esses eletropostos ali na faixa litorânea. O Brasil ele é altamente povoado na região, no caso aqui o Aerão Digital do Nordeste, né? A gente vai colocar carregadores a cada 130 quilômetros, um investimento de 14 milhões de reais para 20 eletropostos, tá? Isso aí vai ser um orçamento nos próximos 8 anos de 100 milhões de reais, frente àquele orçamento que a gente está falando de 25 bilhões do Brasil inteiro. Então, uma empresa que vai começar com esses 13, 14 milhões de reais e vai auto-investir parte do lucro, aí 80% do lucro, 60% do lucro, alguma coisa por aí, eu não lembro de cabeça aqui agora, mas que em 8, 9 anos aí vai estar rodando 100 milhões de reais em receita. Tá? Então é um negócio que é interessante, né? Que tem um mercado, mas quando você fala com grandes players, grandes empresas, esse negócio não é um negócio atrativo. Tá? Ele não é um negócio atrativo porque você tem muitos outros investimentos que você tem um retorno aí de 1, 2 anos, talvez 3, né? Aqui fazendo o reinvestimento nessas configurações que você ainda depende da rede, colocando bateria, colocando sistemas assim, você tem um payback aí de 6 anos, talvez 7, tá? Então é um ambiente muito desafiador. Isso aí tem que entrar para ainda para o interior de São Paulo, para a parte do sudeste para o sul, não, que seria a fase 2 desse sistema aqui. Então é só um exemplo, um estudo de caso que dá, né? Vocês podem depois ficar com essa apresentação aqui e a gente pode depois trocar uma informação, tá? Sobre o que é esse projeto e quais são as outras opções de projeto que nós visualizamos aqui, mas de largada é isso aqui, né? Vou abrir para o debate, a discussão. E é isso. Muito obrigado a atenção de todos aí. Esse aqui é um primeiro brainstorm sobre essa temática tão importante que é a utilização de BESS baterias para o sistema elétrico brasileiro. 2 opções: atuar no containment e também atuar nos eletropostos, adjacentes ao eletropostos.